em última instância, não se fazer a distinção entre causa e efeito. E nesse sentido, esse exemplo do dominó redondo é bem ilustrativo, né? Isso, porque no caso, me parece que é o que o Spinoza, em última instância, discute, né? Ele identifica como sendo problemática essa noção de causa, no sentido de a gente pensar que a causa seja uma coisa e o efeito é outro. Como, por exemplo, se você pegar a relação entre duas peças de dominó, né, se colocando em movimento para resultar em caídas, né, a gente diz que a causa está na anterior, né, e pela ação dessa peça anterior, a próxima peça ela sofre um efeito. Ou seja, você está falando de 2 coisas ou mais, mas para fazer a afirmação só precisa de 2, né, basta um sistema binário, né, a peça que é causa e a peça que é efeito. Depois você vai para o seguinte e de novo pode aplicar a mesma coisa, né, de um lado você tem a causa, de um lado o efeito, né. E o modo como Spinoza, define a causa, não tem como ter esta distância entre causa e efeito, né, essa distância espaço-temporal, que seria, eh, justamente, você pressupor, então, uma causa externa. E é por isso que fala de causa única, né, de causa única, causa de si, e fala do todo, né, ou seja, a causa também é o todo. Então, no conceito de causa de Spinoza, não se poderia colocar a causa em uma determinada dessas peças, seja ela a primeira, seja ela uma intermediária, e assim por diante, né. Fechado. Aham. Sim, sim, sim. Aham, exatamente.
Uhum. Mas é bem interessante, Luiz. Eu pessoalmente considero que isso funciona mesmo, né, esse tipo de contraposição, né, ou seja, a gente pode e deve mais ou menos reduzir os problemas a essas sempre essa dupla possibilidade, né, a possibilidade do que se chama aqui de inadequado e do adequado, né. Eu sempre penso um pouco nesse sistema binário, e o Spinoza expressamente ele diz isso muitas vezes, né, quando, por exemplo, ele fala lá da escritura, né, para que serviria a escritura, o que seria a obediência, no sentido de ela ser uma obediência livre ou uma obediência servil, é exatamente isso, eu acho que ele quer dizer, né. E é uma das é o ponto central, inclusive, no nosso projeto, né, assim, a gente queria se perguntar sempre desde o começo até que ponto nossas funções, né, nossos encontros em escola, nossa função como professor, nossa função como aluno e assim por diante, até que ponto a gente poderia considerá-las éticas nesse sentido de Spinoza, né. Isso. E aí, se for assim, a gente encontra essa resposta num esquema desses, né. Ou seja, na verdade é ético quando a gente faz de acordo com essa orientação aqui azul, né. E vejam, o interessante é que a atividade permanece, né, ou seja, nós não temos uma opção aqui de estudar ou não estudar, né. Nós temos como única possibilidade estudar, mas essa possibilidade, então, nós podemos realizar ela de 2 formas, que seriam qualitativamente diferentes, né, ou a gente faz por uma autonomia, ou a gente faz por obrigação, por uma heteronomia, né. Isso para mim, é a chave de compreensão do que Spinoza entende por ética, né. Porque a gente costuma à primeira vista pensar assim: "Bom, se nós estamos diante de uma possibilidade ética, significa que nós teríamos o dever de tomar determinada atitude e poderíamos não tomar ela". Como, por exemplo, vamos pegar esse teus aqui, o último, né. Evidentemente, seria antiético não seguir a legislação, teu último exemplo aí, né. Mas, se nós seguir a legislação, isso ainda não nos torna necessariamente éticos, né. Então, em seguindo a legislação, nós podemos estar fazendo isso por coação, e aí nós somos escravos, né. Ou então nós fazemos essa mesma coisa porque compreendemos que é assim, e é assim que se realiza melhor nossa essência, nossa existência, ali que consistiria a liberdade, né. Esse debate é muito grande, é o embate de Spinoza, inclusive, eu diria, com toda a tradição lá do próprio cristianismo, né, do Antigo Testamento, né. Porque se pegar, por exemplo, o pecado, né, a questão da maçã lá de Adão e Eva, né, numa primeira leitura, a gente pensa que, por algum capricho, Deus proibiu essa maçã e depende de o ser humano, sem saber por quê, depende dele obedecer a Deus, mas aí ele cai na tentação e desobedece, né. Na verdade, não é ali que se decide a questão ética. A questão ética é, digamos assim,
Se numa questão civil, eu não sei por que que eu tenho que obedecer, mas mesmo assim eu obedeço, aí a minha ação depende do, né, do conselho do outro, do poder do outro. Mas sim, não é ético, né. Mas se eu compreender por conta própria a necessidade dessa ação, aí sim é ético. Então, sabe, toda a análise de todo o tratado teológico político de Spinoza, ela é pautada por essa lógica aí. Sim, com certeza, é isso mesmo. Uhum, uhum. Sim, sim, exatamente, é isso mesmo. Uhum, sim. Uhum, uhum. Sim, interessante esse exemplo aí. Uhum, uhum. Sim, sim, é interessante, bem, ilustra bem o problema de Spinoza, né, tal como ele é discutido mesmo na tradição, né. Coloque, coloque, depois a gente pode retomar um e outro.
Tá recortando aí os slides. Se quiserem falar aí, a galera, e se mostrar, fiquem à vontade. É uma conversa totalmente livre e a ideia é falar um pouquinho, né, sobre o autor. Quadros, então. Uhum, sim. Aham, aham, sim. Ah, sim. Esse pintor, ele é o mesmo que pintou Spinoza e o Acosta também, né? Aham, sim, eu me lembro. Uhum, sim, sim. Uhum, sim, sim. Eu também não conheço isso aí. Ah, sim, é, mesmo. Um pouco mais aham, sim. Hum, hum. Eu não conheço essa história. Hum, sim.
Uhum. Maimônides. Uhum. Ele é muito mais antigo, né, lá do século XII. Hum, sim, sim. Uhum. Sim. Ah, aham. Ele é português, né? Uhum. Hum. É, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele. Era um cara meio maluco, né, ele meio que dava uma de Sócrates, me parece também, assim, tipo, ele às vezes dava umas fraquejadas no credo dele, e aí quando ele voltava para a conversão, ele aceitava livremente a punição, inclusive exigia, assim, uma vez, se não me engano, ele deitou na frente da sinagoga para fazerem um ritual de todo mundo pisotear ele, mas ele mesmo aceitava isso. Enfim, uma pessoa bastante complexa, tanto é que no fim se suicidou, né. Hum, sim. Aham. E ele era de uma família muito rica de Portugal também. Sim, sim. A família dele era singularmente poderosa lá em Portugal, então ele também parece que vive um pouco essa questão de uma aristocracia decaída, alguma coisa desse tipo. No caso, esse texto aí é bem curioso, eu não li todo ele ainda, eu quero ler, porque é uma espécie de biografia, de autobiografia dele. Sim, é um isso, onde ele não só, expõe os traços da sua vida, mas ele também expõe as suas opiniões. Eu não li tudo ainda, mas é um texto que eu quero ler o mais breve. Eu acho que é latim, mas ele tem tradução para algumas línguas um pouco mais acessíveis, para o português não. Eu acho que tem alguma outra língua em que ele está traduzido aí que a gente possa ler. Ah, sim, esse é brasileiro, né? Eu não sei. Ah, é português. Ah, certo. Uhum. Sim, sim, é mesmo, estou lembrado mesmo. Uhum. Ah,
Hum, legal. Hum, legal. Hum. Então, eu acho que existem estudos, eu também não conheço, mas, assim, de ouvir falar, eu me lembro que o pessoal aí que estuda o século XVII, né, ligado ao grupo de Spinoza, né, tem coisas também relativas a esse autor aí, agora eu não me lembro exatamente, o no que consiste, né. Uhum, uhum. A Holanda era, né, enquanto vieram aqui para o Brasil também. Hum, sim. Uhum. Ah, sim. Do tempo mesmo. Uhum, uhum. Olha, vagamente eu já ouvi falar sim, mas não me é muito conhecido não. Sim, era uma escola muito forte de pintura, né, inclusive Spinoza pintou um pouquinho de vez em quando. Aham, sim, sim. Eles sempre. Uhum, sim, isso, é uma técnica que eles desenvolveram aí e a Marilena Chaui escreve sobre isso, aí, assim, essa ideia de uma luz imanente, em vez de a luz vir de fora, iluminando pela janela o espaço que está sendo ilustrado, que aqui, assim, a gente não sabe da onde que vem essa luz, né, e o pintor pinta de tal forma como essa se ela brotasse de dentro do corpo iluminado mesmo, né, essa é a ideia que está passando. É, aham. E uhum, uhum. Interessante, interessante se a gente pegar os pontos luminosos, né, no caso do cadáver, toda a luminosidade está no corpo dele, e os vivos aí eles estão iluminados na no crânio, né, na cabeça. Interessante essa relação.
Sim, 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 eu me lembro desse quadro aí, eu já vi ele em alguns livros também. Aham, sim. Uhum, uhum, sim. Se não me engano, ele pretende estar pintando Descartes? Eu não tenho isso, não um retrato fiel, mas assim, ele pensa na obra das meditações do Descartes, se não me engano, ilusão. Isso, sim, é interessante. Uhum, uhum. Ah, é interessante. Vamos dar uma olhada também. Uhum, sim, uhum, sim, tá bonito. Ah, hum, sim, sim. Uhum, uhum. Eu tenho, sim. Ah, eu vi que na sua também que você traz ela, né? Sim. Uhum,
Uhum. Sim, eu desliguei que tinha muito ruído aqui ao meu redor também. Sim, sim. Muito bem, eu nem sabia que tu tinha esse material aí guardado, Luiz. É um material rico. Uhum. Sim, essas coisas levam à reflexão, né. Então, Luiz, falar um pouco com base nisso que você apresentou, porque a gente sempre relembra de várias coisas, né, da nossa discussão e do que poderia ser feito, né, mas eu acho que o que eu ia apresentar mesmo apareceu em alguns slides, porque a ideia era nós falar minimamente ainda, né, da minha parte sobre cada uma das obras de Spinoza, né? Mas eu acho que isso nós poderíamos fazer assim agora com base no que você já apresentou, porque o que eu coloco aqui, vamos ver se eu consigo apresentar. Eu simplesmente coloquei umas coisas aí que eu abri na internet, né? Como por exemplo, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Vamos ver. Está aparecendo aí para vocês? Sim, então. Eu, na verdade, abri essas páginas na internet, né? Essa aqui é uma página do livro dele, Breve Tratado,
que é esse que eu estou mexendo muito com ele há alguns anos e a gente tem conversado muito sobre isso, né, Luiz? Aí eu abri também aqui, deixa eu ver, a primeira página do Tratado da Emenda do Intelecto e, e também o Tratado Teológico Político, né? A edição original dele. Vejam que está escrito o nome de Spinoza aqui meio que cursivamente, porque Spinoza não assinou o tratado, né? Quando ele publicou. E no fim eu coloquei aqui a ética com as suas respectivas partes. Eu, na verdade, queria compartilhar com vocês só uma ideia geral, assim, porque, para mim, basicamente, existem dois gêneros de obras que Spinoza escreve, que é esse gênero sistemático que é a ética, né? É a obra única, mas é a obra mais abrangente dele, a mais completa, digamos assim. Inclusive, todos os projetos que nós estamos trabalhando entram em contato com a ética, né? Essas questões de necessidade e liberdade, né? De, de erro, de pecado, etc. e tal, tudo isso está desenvolvido na ética. Então, ela é um livro que trata de todas as questões filosóficas que o Spinoza coloca, né? Então, ela é o livro, digamos assim, mais abrangente. De certa forma, qualquer pergunta que a gente faça acerca da filosofia de Spinoza, na ética a gente sempre vai encontrar uma resposta, né? Porque ela justamente é esse esquema matemático geométrico, né? Como ele diz, a ética demonstrada de modo geométrico ou em ordem geométrica, é ali que ele mais se identifica com o próprio Euclides, né? Então, em primeira mão, é com ela que a gente deve estabelecer essa relação entre Spinoza e Euclides, que eu acho muito rica e me parece sempre assim muito útil nós estarmos travando esse debate aqui com o pessoal do ensino médio, né? E aí o outro gênero de texto é o que de modo geral se chama de tratado, né? Tratado da emenda do intelecto, tratado teológico político, tratado político e tratado breve, né? Então a pergunta que a gente poderia se colocar inicialmente é: qual a diferença entre um tratado, né? Spinoza escreveu vários tratados, e a ética, né? Que a ética não se anuncia aqui como um tratado. Que aí todos os tratados eles se caracterizam de alguma maneira segundo uma noção comum, né? Ou seja, o tratado também é uma forma de escrever. E nesses diferentes tratados, o Spinoza se preocupa com diferentes problemas. Aí cada um dos tratados deixa antever o problema principal, que também, de alguma maneira, sempre tem a ver com a ética, né? Eles meio que se vinculam também com a ética. Então, lembra, Luiz, que ano passado nós lemos umas páginas do Tratado da Emenda do Intelecto, né? E foi muito rica aquela leitura também coletiva. E aí no Tratado da Emenda, como diz o título aqui, qual é o propósito que Spinoza busca? É de encontrar a melhor via de se viver, como ele diz, né? E também de que modo conhecer as coisas de modo adequado, né? Então,
a linguagem que ele usa ali é a linguagem da medicina. Os médicos, eles escreviam na época mais ou menos dessa maneira para tratar de questões de saúde, né, de doenças de saúde do corpo, e o Spinoza, enquanto filósofo, pensou que isso também seria possível fazer relativamente, né, tratado da cura da mente, da emenda da mente. Então, esse é o objeto específico do Tratado da Emenda do Intelecto. E já o Tratado Teológico Político, deixa eu colocar aqui, sim, então essa é uma boa pergunta, Luiz. Eu não saberia responder exatamente. Uhum. Sim, talvez. Sim, sim, com certeza, é um processo. O que talvez deva ser acrescentado a isso que você diz é que talvez, então, desde sempre também, nós, cada um de nós tem a oportunidade de distinguir, digamos assim, o certo do errado. Ou seja, eh, o tratado, ele justamente ele pressupõe isso. Ele pressupõe uma situação dada, né? Vamos pegar um exemplo. Eu acho que é o exemplo mais oportuno é o do Tratado Teológico Político, né? Porque o Spinoza ele constantemente trata disso e quando não é uma, digamos assim, uma busca individual, como é o caso desse aqui, né? Ele meio que segue o método do Descartes, né? Do indivíduo, do sujeito, né? Ele fala aqui na primeira pessoa, ele fala eu aqui, depois que a experiência me ensinou, né? Que todas as coisas que eu procurava eram vãs e fúteis, e eu resolvi colocar a questão se não haveria algo que fosse um verdadeiro bem, e assim por diante. Ele vai dizendo isso. É, é o caso em que ele fala na primeira pessoa. Nas outras situações, os outros três tratados, né, o Tratado Breve e o Tratado Político e Teológico Político, aí ele fala do coletivo. Né? E aí, no caso do Tratado Teológico Político e também do Tratado Breve, a questão que ele coloca é justamente ela tem relação estreita com a religião, que é um problema sério no contexto. Nós falamos isso no encontro passado ainda, né? Esse problema da religião, etc. Né? E me parece que nós podemos sempre colocar a questão nesses mesmos termos, como o Spinoza colocou nessa época, né? Porque nós, que nós temos? Nós podemos partir de um pressuposto de que nós compartilhamos determinados valores religiosos, né? Uma crença, etc. e tal.
No contexto teórico, evidentemente, essa crença está ligada à tradição hebraico-cristã. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos algum vínculo com essa tradição, né? Porque, afinal de contas, nós herdamos isso, né? Mas a questão, de qualquer forma, não é assim, de pegar uma religião particular. Ou seja, se alguém dentre nós aqui, não sei qual é a orientação religiosa de cada um em particular, né? Não necessariamente precisa ser devoto dessa ou daquela religião, mas a gente pensar de modo geral é o que, né, como é que possivelmente a nossa vida, o nosso comportamento se mudaria a partir de preceitos religiosos, né? E aí, historicamente, eu acho que esse é o ponto, né? Historicamente, nós enfrentamos o problema, esse é o problema que o Spinoza enfrenta, em particular, no contexto da época, né? Historicamente, a religião, de vez em quando, ela se torna problemática, né? Ela se torna corrompida, há uma usurpação, essa é a palavra que Spinoza usa muito, né? A usurpação, né? Ela é usurpada no sentido de se fazer um mau uso da religião. Então, o Spinoza jamais ele recomendaria abandonar os valores religiosos. E também não, em momento algum, ele aconselha a mudar de religião. Isso é uma coisa interessante, ao meu ver. Tipo assim, ele foi excomungado do judaísmo, mas ele não tinha em vista uma outra orientação religiosa, né? Ele não se converteu para o cristianismo. Ele nunca fez isso, né? Até onde ele continua, digamos assim, interessado em valores religiosos, ele os retiraria da sua própria religião, ou seja, da religião em que ele foi formado. Mas dentro dessa religião, como você colocou lá naquele quadro dos vermelhos e azuis, lá acho que todo mundo lembra do que você colocou há pouco, né? Inclusive a questão dos mandamentos. A questão é saber qual é a nossa disposição de ânimo, de espírito, né, ou de mente, na medida em que nós seguimos preceitos, ou seguimos mandamentos, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, a pergunta que se coloca coletivamente, e daí se vincula à religião, né? Como é que, coletivamente, nós podemos seguir um caminho em que nós estejamos fazendo a coisa certa, no sentido assim de ter uma vida eticamente bem fundada, bem justificada, e evitar os erros, como, por exemplo, de, em nome da religião, a gente começar a ter inimigos, né, ou fazer guerras e essa história toda, né? Ou entrar em crise, pensar que tem que trocar de religião, essa história, né? Então, o que Spinoza trabalha é sempre isso, assim, tipo, dado, se eu tenho um conjunto de valores, como, por exemplo, se eu tomo como importante para mim a Bíblia como um livro que eu posso consultar para me manter firme na fé, na intenção de agir de modo virtuoso, etc. e tal, de que modo eu devo ler esse livro, como eu devo fazer esse uso, né? Então, ele sempre coloca as coisas nessa lógica de uma via do equívoco, uma via do erro, e uma via do certo, uma via do caminho correto, né? Então, o que eu queria chamar a atenção assim é que, se nós formos ler o começo de cada um desses tratados, e a gente pode fazer esse exercício aí ao longo do ano, né? Como nós fizemos ano passado, ler alguns parágrafos e ver como é que eles se estruturam, nós sempre vamos encontrar essa estrutura básica que você colocou lá.
né, a exemplo desse Tratado da Emenda, assim, no caso, o Spinoza começa dizendo: "Olha, eu por experiência devo admitir que eu andei procurando coisas muito supérfluas", né. É mais ou menos essa linguagem. Mas tem todo sentido eu colocar a questão de que, se eu falo do bem, se eu falo da virtude, se eu falo da vida eterna, tem que haver, né, tem que haver um norte, tem que haver um caminho em que eu me sinta seguro e não repita eternamente essa experiência de me descobrir errando, né, como aconteceu até agora. Então é isso que ele propõe no Tratado da Emenda do Intelecto. No Tratado Teológico Político, ele faz isso relativamente à religião, né. Sabemos por experiência que, né, o cultivo religioso da religião hebraico-cristã, ela está permeada de conflitos, né, há separações, há seitas, não há unidade, né, existe a censura, existe a guerra, etc e tal. E, no entanto, nada disso se pode justificar de acordo com a mensagem originária da religião, né. Então a questão é o que que acontece, né? O que que acontece? Onde é que nós erramos? E, se nós erramos, como é que nós poderíamos acertar? Esse é o propósito do tratado, né, eu acho bem interessante. Então, ele escreve os tratados dessa maneira, e aí que está uma questão, assim, de suma importância, que é a seguinte: mesmo nesses tratados, o Spinoza, ele sempre se serve de um desenvolvimento de raciocínio que, em última instância, ele deve à matemática, à geometria. Então, de qualquer forma, se a gente falar, por exemplo, do certo e do errado, no livro de Spinoza, essas essa oposição, né, ou essa relação entre 2 lados, elas sempre se define de modo bem nitidamente geométrico, né, como o próprio Spinoza diz, né, é como se tratasse de figuras geométricas, né, é como se estivesse traçando linhas, né, desenhando triângulos. Ele diz isso, inclusive, no tratado político, ele diz, não, na ética, ele diz, quando ele trata na terceira parte, né, da da natureza e da origem dos afetos, ele diz exatamente isso: "Olha, eh, ao longo de toda a história da filosofia, eu vejo que já se escreveu muita coisa sobre isto, né, sobre as paixões, né, sobre as virtudes, muitas coisas bonitas, né, de louvor, aos às virtudes humanas, né, mas nunca", o Spinoza diz: "Nunca os filósofos conseguiram explicar de uma maneira efetiva a origem e a natureza das paixões", né. Que paixões? Todas elas, né, amor, ódio, medo, insegurança, etc e tal. Sim, ele diz isso. É no prefácio da parte 3 que ele diz isso. Não, ele diz que o que ele encontra na tradição filosófica é isso, né, de que muito já se falou, mas, sem método, né, sem método. Há um louvor das virtudes humanas e há uma condenação dos vícios, né, mas não há uma ciência da natureza humana para a gente entender qual é a causa de um vício e qual é a causa de né, de uma virtude. E isso, o Spinoza está convicto de que, se nós aplicarmos a geometria a esse assunto, nós vamos obter êxito. Essa é a proposta dele, né. E aí ele diz, né: "Portanto, eu vou tratar das paixões humanas, ou seja, do amor, do ódio, da alegria e da tristeza, como eu tratei dos fenômenos físicos, né, da tempestade, do trovão, né.
do frio, do calor, e o método que eu utilizo é o método geométrico. É como se eu estivesse tratando de linhas, superfícies e sólidos, né. Então ele tenta aplicar o método geométrico a esse assunto das das ações e paixões humanas, né. Essa é a coisa, assim, ao meu ver, mais chocante no caso de Spinoza, né. E ao mesmo tempo é aquela que, na minha opinião, Luiz, mas eu estou colocando isso em debate, né, eu não tenho muita certeza, porque, nós estamos dialogando aí com várias pessoas, né, pessoas que estão fazendo ensino médio, e o que em última instância, assim, eu gostaria de colocar em discussão é justamente isso, se nós revisarmos, assim, a nossa os nossos estudos, né, nossas práticas, o que que a gente estuda na escola, até que ponto até que ponto esse modelo que a gente está seguindo já há muito tempo, evidentemente, né, eu acredito que não houve uma mudança do nosso tempo de ensino médio com o tempo dos nossos amigos e amigas jovens aqui, né, que estão agora ainda fazendo, né. Se a escola, né, se a formação escolar, né, que em que caminho ela nos lança? Em que caminho ela nos lança, né. Então, o que talvez a gente poderia dizer, olha, quase parafraseando Spinoza, né, assim, existem muitas boas intenções, né, existe muito louvor, né, aos estudos, à formação, etc e tal, né, mas aí a gente pode se perguntar, mas afinal de contas, por que é que até hoje então nós ainda não conseguimos fazer isso com uma espontaneidade suficiente, né. Eu, pelo menos pessoalmente, eu tenho algumas mágoas da escola, né, porque é que eu nunca consegui gostar de matemática, porque é que eu nunca consegui gostar de literatura, né. Tem algumas coisas, assim, que hoje tem alguns autores que até hoje eu não consigo ler, porque tem alguns traumas lá da escola, porque me parece que, assim, o modo como eu deveria ter conhecido esse material não foi correto, né. Isso a gente leva para a vida toda. E eu espe oi? Sim. Aham, exatamente. Porque, assim, eu confesso que eu também, levei toda a minha vida de estudante debaixo desse chicote, né. Eu estudei primeiro porque fui obrigado, depois porque eu via uma esperança na universidade, né, e enfim, é assim que a gente conseguiu se colocar na vida, né. Assim, tipo, nós conseguimos fazer nossa formação, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido, porque consegui inclusive entrar na universidade, né, mas eu devo perguntar a mim mesmo até que ponto tudo isso eu teria conseguido fazer de modo genuinamente ético, como Spinoza está dizendo ali, né. Até que ponto eu também só não corri, né, atrás de diploma, porque afinal de contas esse diploma me dava algumas liberdades, me dava uns direitos, né. Isso não é nem problema meu. A questão é que o sistema está colocado dessa maneira. Então a pergunta que a gente pode colocar em discussão aqui, me parece, até que ponto o nosso sistema educacional, e aí remete desde o começo da modernidade, desde que a escola se tornou obrigatória, até que ponto esse processo é realmente libertador, né, como a gente quer. E até que ponto ele pode não ser também uma forma de controle, né, uma forma de manipulação, etcétera. A gente diz muito assim que, bom, na Idade Média havia o controle através da religião, da teologia, né. A gente pode se perguntar até que ponto a escola consegue fazer isso, né, pelo ponto e aí pelo ponto de vista específico, tem uma outra questão, assim, que eu acho muito cara, que a gente pode sempre revisitar,
Se nós pegarmos um curso como o de matemática, se a gente folhear o curso de matemática do ensino médio, talvez seja algo bem diferente do curso de Euclides. A matemática é a mesma, né? O sistema de matemática é completo, então tudo aquilo que a gente estuda na formação do ensino básico e médio, isso também está em Euclides. Só que tem uma outra linguagem, né? Uma outra linguagem. E a pergunta que eu faço é se, pelo ponto de vista mesmo do estudo, né? Se um curso de Euclides na formação não seria mais proveitoso do que esse curso de matemática que a gente tem hoje no segundo grau. No sentido assim, vamos pegar Euclides e vamos fazer proposição por proposição, né? Vamos pegar régua e compasso e vamos ler a primeira proposição e vamos reconstruir, como você colocou aqui ali no vídeo, a primeira proposição. Esse é um exercício que levaria anos. Eu faz alguns anos que eu quero fazer isso com Euclides, mas até agora não consegui fazer. Mas a minha ideia é de que esse exercício prático e intelectual, ele seria muito interessante para o nosso desenvolvimento. E talvez ele proporcionaria, digamos assim, um acesso um pouco mais saudável a esse processo de formação todo, né? Talvez eu descobriria que a matemática eu posso fazer ela meio que brincando e ela me leva a questões interessantes acerca da minha existência, né? Acerca do meu imaginário filosófico e até religioso e assim por diante, né? O que a matemática que eu estudei na escola não me proporcionou. Então, é um debate que eu acho que a gente deveria desenvolver longamente aqui nesse nosso projeto de IBIC do ensino médio, né? Uhum, uhum, uhum. Exatamente, exatamente. É porque cada proposição nova que eu conheço, ela, na verdade, me proporciona uma habilidade, né? Ou seja, no momento em que eu conheço as propriedades de um triângulo, na primeira proposição de Euclides, né? Isso pressupõe que eu saiba fazer o triângulo, literalmente, construir. Aí não teria essa diferença, por exemplo, hoje a gente fala muito da diferença entre prática e teoria, como, por exemplo, a gente costuma dizer, bom, um pedreiro, ele sabe muito mais na prática do que um engenheiro, mas ele não tem a teoria, e vice-versa, né? Um engenheiro tem teoria, mas ele não sabe fazer a prática, ou seja, um engenheiro, ele conhece muito bem as propriedades de um ângulo reto, mas se é para ele começar a construir uma casa fazendo uma parede angular, ele não sabe, porque ele é só teórico. Quem sabe é o pedreiro, que é o prático. Então, essa distância entre teoria e prática, me parece, ela é muito problemática na nossa formação. E esse modelo de estudo que Spinoza propõe, ele, de certa forma, exige uma unidade entre prática e teoria. É isso que eu acho tão interessante.
Se nós pegar, por exemplo, uma área como seja da química, né, ou da medicina, que envolve química, né, uma coisa é saber teoricamente que determinado remédio é composto por tais e tais substâncias, né, e outra coisa é conseguir realizar na prática esse remédio, né. E isso que a nossa ciência e a nossa escola não proporciona, né. A gente se torna refém de uma indústria, porque o segredo de fabricação, né, o segredo da causa, ou melhor, a causa, ela se mantém em segredo para nós. Aí a gente isso, o médico ele não tem autonomia, né, para elaborar seu próprio remédio. Ele fica no nível da prescrição, né, ele fica no nível da prescrição, é como o padre medieval que faz o sermão, mas ele nem entende muito bem o que está dizendo, simplesmente faz por autoridade. Então, de certa forma, o nosso sistema escolar, ele está embutido desse tipo de comportamento autoritário, por mais que a gente não queira. E a filosofia nos leva a colocar essa questão. E me parece que Spinoza coloca de um modo muito privilegiado, até porque Spinoza, ele chama atenção para isso no momento em que está sendo fundada a filosofia moderna, né, que é o Descartes é o pai da ciência moderna. Então, esse modelo científico, ele não nos proporciona essa liberdade e essa emancipação que a idade moderna promete. E por isso Spinoza diz: "Olha, se nós não emendarmos o nosso modo de raciocinar, nós vamos continuar tão servos quanto nós éramos antes, né. Ou seja, não é uma mera mudança técnica na ciência que proporciona a libertação do ser humano. É preciso uma coisa mais fundamental. E lá, nesse contexto, o Spinoza está chamando a atenção: "Olha, do modo como está sendo fundado, né, a ciência, o Estado, ele não vai garantir a emancipação do ser humano, né, o buraco é mais embaixo". E eu acho que nós estamos vivendo isso até hoje, né. Nós estamos atuando dentro de um sistema um tanto quanto autoritário, o que gera vários problemas, esses que nós diagnosticamos no nosso projeto de pesquisa mesmo, né, essa questão, assim, de uma falta de referências, né, de uma crise de valores e assim por diante. Isso tudo é consequência de um processo de formação mal fundado, né. E isso nos leva a Spinoza. É mais ou menos a minha opinião, assim, um apanhado bem geral, assim, uma coisa que é por isso que eu gosto tanto desse projeto, assim, né, de trabalhar essas questões bem elementares, porque justamente o que se estuda tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, são essas coisas de matemática é que estão por trás desses textos de filosofia, tanto de Descartes quanto de Spinoza. Então, a gente consegue fazer esse debate entre o que a matemática de ensino médio tem a ver com a filosofia, né. Aí
Então, me parece que embora seja talvez intuitivo, né? Cada problema seja intuitivo, como você diz, mas no caso de Spinoza, no caso de Spinoza, o intuitivo ele implica também em reconhecer a causa necessária, né? Tipo assim, é, se embora pareça, se nós pegarmos aquele exemplo da primeira proposição que você projetou ali do, você quer apresentar ela, Luiz? Isso, vamos falar um pouco sobre essa proposição que, porque a gente, na minha opinião, a gente deve retomar esse assunto, porque ele pega no, né, é o ponto de partida do debate e me parece que ele é bastante elucidativo, né? Em vez de a gente adentrar muito a fundo no texto de Spinoza, nós pegar esses elementos bem básicos assim e ver o que se pode extrair deles. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Está aparecendo já, né? Ótimo, beleza. Sim. Então, veja, a gente pode retomar esse problema, inclusive no encontro presencial, porque o mais interessante ali é o seguinte: é, essa é a primeira proposição de Euclides, né? Porque, tipo assim, se nós estivermos estudando isso, vamos supor assim que, bom, então vamos fazer essa experiência, vamos supor que nós queremos realizar um curso de matemática e estão aí os nossos alunos, né? Alex, Yasmin, Agnes, Douglas, Pietro. Nós temos que aprender Euclides, nós temos que conhecer Euclides. E aí, assim, como conhecer? Aí vem a proposição, a primeira proposição. Vejam que ela manda fazer uma coisa, ela manda fazer uma construção, construir um triângulo equilátero sobre uma reta limitada dada, né? Então, o Euclides vai explicar isso, né? Mas tem lá o desenho, e o desenho requer que a gente faça também esse trabalho, né? De que a, e, hum, aham, aham, exatamente. Isso, tá ali, ó. Então, ele explica lá. Não, porque para fazer o triângulo equilátero é o seguinte, né? Você bota o compasso num dos lados da reta e desenha um círculo. E aí pega o compasso, bota no outro lado e desenha outro círculo, né? Primeiro o círculo vermelho, depois o círculo azul, ou vice-versa, né? E ali é onde se encontram esses dois círculos, lá em cima, naquele ponto, é que tem que colocar o ponto do terceiro ângulo do triângulo, né? Então, é um lado da reta, outro lado da reta, e aquele ponto lá em cima. Aí, aí ele explica com todos os detalhes por que é que nesse ponto, exatamente ali, é o ponto que tem que ser colocado para ter um triângulo equilátero. Mas mais importante de tudo é que todos nós que estejamos estudando isso tenhamos a habilidade de fazer. Ou seja, nós ter a régua, né, e um material, um papel, e ter o compasso e desenhar a reta dada e sobre essa reta dada desenhar um triângulo equilátero. E assim se desenvolve absolutamente todo o curso de Euclides. Ou seja, se nós tivermos a paciência suficiente, nós conseguimos
sem dizer nada, mas só com compasso e régua, desenvolver todo o sistema euclidiano. E isso que eu acho interessante, assim, se a gente consegue fazer, se você me der um compasso e uma régua, por exemplo, a última proposição da primeira parte, não sei se é a última, mas uma das últimas, é aquela famosa teorema de Pitágoras, né? Que acho que todo mundo já quebrou a cabeça com ele na escola, eu também, né? Mas, em todo caso, se eu conseguir estudar Euclides e alguém chegar para mim e dizer, olha, me explica o que é o teorema de Pitágoras, e eu tiver a capacidade de pegar uma régua e um compasso e fazer todos os movimentos, né, sem dizer uma única palavra, e demonstrar com isso o teorema, lá onde o Euclides demonstra, eu domino plenamente essa ciência. E aí eu posso explicar como eu queira, e também na língua que eu queira, né? Então, não precisa ser escrito em latim, não precisa ser escrito no grego, no hebraico, é matemática, não tem nem números, né? É só linhas, linhas retas a partir de uma régua e linhas curvas a partir de um círculo. Então, esse, na minha opinião, é um exercício mental muito rico. E eu estou convicto de que, por trás da filosofia de Spinoza, ela requer esse exercício mental. Né? Esse é o melhor exercício mental que a gente pode estar fazendo para entender Spinoza e, ao mesmo tempo, a gente o entendendo, a gente entende muito bem qual é a crítica que ele faz, né? Aquilo que ele chama de, digamos assim, uma uma coisa mutilada, né? Uma coisa que em ruptura, né? Nosso ser, nossa existência, ela está atravessada por uma ruptura e a gente tem que fazer a emenda dessa ruptura. E aí a gente volta a ter, né, um caminho efetivamente ético. É a minha impressão, assim, eu acho que poderia longamente explorar dessa maneira a questão. De certa forma, sim, porque veja, a percepção intuitiva, no caso, né, é justamente de você não conseguir pensar o triângulo sem pensar nesse sistema de construção dele. E, digamos que eu esteja desenhando uma casinha, né? E eu quero fazer o telhado dessa casa, um chalé, e eu quero fazer esse chalé exatamente a partir de um triângulo equilátero. Embaixo seria um quadrado, etc. e tal, né? Então, evidentemente, para eu construir a casa,
e fazer o telhado em forma de triângulo equilátero, eu preciso me utilizar desse recurso. E o próprio isso, é. O que que acontece? Acontece que, com o meu objetivo, no caso, né, pra enquanto imagem, enquanto um objeto da minha imaginação, eu quero simplesmente o triângulo que se afigure como o telhado de uma casa, né. Mas, pelo intelecto, eu não consigo separar esse triângulo dos círculos que engendram ele. Então é um processo de abstração, né, eu lidar com triângulos em separado, porque eu posso depois muito bem pegar um triângulo produzido e, a partir dessa forma, reproduzir outras. A ciência faz isso, né. Mas, assim, a causa primeira do triângulo enquanto forma, né, ela, pelo ponto de vista do intelecto, ela é inseparável do próprio triângulo. Então existe uma relação de causa imanente aqui, entre o círculo e o triângulo, tal como existe uma causa imanente entre Deus e a criatura no né, na ética de Spinoza. E se você for para a segunda proposição, embora esses círculos não apareçam, mas é curioso, a gente pode ver isso no próximo encontro, não tem aqui, né, mas na segunda proposição, a segunda utiliza um triângulo equilátero. O Euclides já não desenha ele, né, o livro, simplesmente aparece lá um triângulo equilátero, né? Mas intelectualmente a gente sabe que esse triângulo equilátero ele é obtido por esse processo, né? Então, uma forma também de pensar os elementos de Euclides é que eles estão todos articulados, né? Se a gente quiser, digamos assim, num espaço talvez até tridimensional, realizar todas as proposições euclidianas, a gente conseguiria realizar elas, né? Não é assim que está exposto no livro, é uma por uma, de tal modo que não necessariamente se realizam na seguinte todas as operações, uma por uma, que já foram usadas. Não, já se podem utilizar os resultados alcançados para, a partir dele, dar um passo mais, né? Mas esse resultado, a gente sabe que ele foi obtido pelos anteriores, né? E como a causa não é transitiva, nem externa, ela é imanente, então, pelo ponto de vista do intelecto, todas as figuras geométricas estão absolutamente vinculadas umas às outras, né? Não existem nem proposições avulsas e nem figuras geométricas avulsas. Está tudo absolutamente articulado no mesmo sistema. Sim, sim, exatamente, porque, não existem várias, inclusive, ela é necessária, né, ela é necessária. O Isso, necessária e única, porque no caso, não há outra forma de trazer, digamos assim, não existe outro recurso para, né, para construir um triângulo equilátero num mundo em que ele não existe ainda. Porque, veja, é interessante a questão que você coloca. Se a gente pegar o transferidor,
né, aí a gente teria um recurso de construir o triângulo, porque o transferidor ele dá os graus, né, e aí, construir um ângulo de 60 graus, né, a partir de uma reta, e a partir dessa matemática dos 60 graus, a gente construiria o triângulo. Mas acontece que o transferidor, ele já é ele já tem isso realizado em si mesmo, né? Porque a questão é aonde é que você consegue produzir um ângulo de 60 graus, aí onde não tem medida nenhuma, né? A palavra transferidor ela já sugere isso, né? Você transfere, né? Ali os graus é como se você já tivesse a forma e fosse passado para o outro, né? Esse modo de construir o triângulo não seria pela sua causa, seria um modo, digamos assim, uma realização técnica pela qual o construtor não conhece a causa do triângulo equilátero. Então, o único modo de conhecer a causa é esse modo aqui, e ele é único. É assim que Spinoza explica o negócio. E, e, aham, é, exatamente. E uma coisa muito importante, não depende da minha habilidade, né? Nós não precisamos ter habilidade isso não depende da nossa aptidão. Assim, diz assim, não, nós não precisamos nos exercitar para ver se nós conseguimos fazer a figura o mais perfeita possível. Então, a geometria, ela ensina isso. É isso que Spinoza fala, dizendo assim, não, é, os filósofos até agora, eles tentaram incentivar, no sentido assim de que praticando virtudes é que talvez a gente se adestre a ser virtuoso, né? Mas a questão não é essa, a questão é saber o que é o reto pela sua essência, né? E não pela capacidade casual de seguir um caminho reto. Então, o sujeito cai totalmente fora, né? Sim, isso, exatamente. Por isso ele isso. Por isso ele diz, inclusive, no caso das paixões, que nós não temos nós não temos nenhum arbítrio. Ou seja, nós não temos nem a capacidade de evitar uma paixão que nós sentimos, porque ela tem causas necessárias. O que nós devemos é conhecer as causas. Né? Ele diz, ele é um pouco fatalista nesse sentido, mas a consequência inegável da filosofia dele, né? Não há arbítrio, né? Não há possibilidade de a coisa ser diferente do que ela é. Isso, exatamente. Uhum, sim. Então, Luiz, inclusive já são quase 5 horas, a gente tem que encerrar, né? A coisa é empolgante, mas temos que respeitar um pouco o tempo aqui também, né? Duas que estão nos ouvindo. Mas você me lembrou de uma deixa importante
eu estou lidando lá no curso de administração, estou trabalhando Platão, a alegoria da caverna, né? E o Platão coloca esse problema também lá no livro 7, né? Inclusive, eu gostaria de repente, de que você, pelo menos, não vou exigir isso de todo mundo, né? Porque todo mundo está bastante atarefado, mas assim, eu tenho lido o livro 7 da República de Platão, e pelo ponto de vista assim do que ele estabelece lá em termos assim lógicos, é muito parecido com o que o Spinoza faz aqui também. E o Euclides é um platônico, né? Então, é interessante que lá na alegoria da caverna de Platão, de modo geral, as premissas filosóficas são as mesmas, né? Aquela questão, o que é o mundo da sombra, o que é o mundo da luz, né? O que é a ignorância do mundo da sombra, o que é a ignorância do mundo da luz? Ele também tem esse sistema binário de dizer, olha, aqui está errado e aqui está certo, o Platão. E quando ele vai discutir isso assim em termos mais conceituais, porque primeiro ele coloca isso em forma de alegoria, né? A alegoria da caverna, e depois ele se pergunta mais por onde nós poderíamos encontrar um caminho para realizar isso. E aí ele começa a falar assim de um modo muito básico, assim, não, não, certamente é daquela ciência, na verdade, a mais acessível a todos nós, né? Aquela ciência que está imediatamente acessível a todo mundo. Qual ciência? A matemática. E é bem interessante o livro 7. E aí ele fala justamente dessa relação unívoca entre o Platão, ele é meio místico também, né? E ele, em certa medida também, assim, tipo, metaforicamente, ele fala de dois mundos, né? O mundo das sombras e o mundo da luz. Mas em termos ontológicos, na verdade, essa leitura que eu faço, né, é o mundo ou visto de modo inadequado ou visto de modo adequado na linguagem de Spinoza, né? Então existe uma semelhança bem grande e o Euclides é platônico. Eu acho interessante isso porque para a gente perceber que o negócio também não está só com Spinoza aí, né? Os, se nós formos para outros filósofos, eles vão encontrar situações muito semelhantes, né? E vão ter, digamos assim, críticas semelhantes a um abandono da filosofia. É, porque o Platão ele tem o seu modo de dizer por que é que a gente vive no mundo das cavernas, no mundo da caverna, né? Porque é isso que ele diz, né? Nossa vida se dá de tal modo como se estivéssemos presos dentro de uma caverna. Como se libertar dela? O problema é o mesmo, né? E o interessante é que também o Platão remete à matemática e à geometria, e, finalmente, o Euclides é um neoplatônico, né? Então, existe ali um fio da meada que nos permite entrar em diálogo inclusive com outros filósofos também. O problema tão elementar que, né, nesse nível elementar, né, para falar em termos de elementos de Euclides, no nível elementar, o problema e a solução são idênticos em Platão e em Spinoza. Isso. Em que situação existe não filosofia? E em que situação existe filosofia? A solução que os dois dão é muito parecida. E ambos vão para a matemática. Aí, quando a gente diz, bom, mas então não seria interessante nós vermos se determinado estudo orientado de matemática não poderia nos ajudar nisso? Aí eu acho que o Spinoza diria que sim, e o Platão também. O Platão também diria que sim. Então é uma discussão filosófica mais geral do que não se restringe só a Spinoza, né? E ela é sempre limitada ao longo do tempo. Enfim, era o que eu queria colocar, Luiz, assim, em termos bem básicos e que eu gostaria de retomar oportunamente. Inclusive,
ouvindo opiniões, né, das outras pessoas. A gente monopoliza muito aqui, né? Os nossos alunos aqui não se animaram a se manifestar aqui. Claro que no sentido remoto é mais difícil e a gente vai ter esse momento aí da semana que vem da apresentação do trabalho do Pietro, que vai ser bem interessante, né? Mas, enfim, eu queria um pouco incentivar e colocar em teste essas experiências muito básicas, assim, tipo, o que afinal de contas, né, o Spinoza entende por causa, como é que a gente poderia entender isso de um modo, assim, praticamente intuitivo, né? Como é que se comporta uma causa para ela ser chamada de causa de si, primeira definição da ética. E também nós sempre pensarmos o que seria o oposto disso, né? Ou seja, se ele fala de causa imanente, o que seria uma causa transitiva, que é diferente do imanente? Esse é um debate que a gente pode fazer longamente a partir da primeira frase da Ética de Spinoza, né? Aí, assim, eu acho que se eu conseguir, eu poderia, de repente, elaborar isso de um modo um pouco mais, assim, pontual, né, com alguma demonstração escrita, alguma coisa desse tipo, né, mas o meu propósito é sempre sondar essas coisas bem elementares, né, quais são os primeiros riscos lógicos que Spinoza coloca em jogo quando ele começa a escrever, né. Tipo assim, a minha pergunta é, no caso do Tratado Teológico Político, né, literalmente isso, ó. Para começar, a matemática de Euclides tem que traçar uma reta, né? E traçada essa reta, temos que ter em mãos o compasso, e é só essas duas coisas, né? É só a régua para traçar a reta e só o compasso para fazer um movimento, que é ali que se define o primeiro passo argumentativo. E a coisa jamais vai se tornar mais complexa, ou seja, nunca o matemático vai te exigir algo mais do que uma manobra com compasso ou uma manobra com a régua. Não tem outro recurso. No texto de Spinoza também. Ou seja, se a gente conseguir entender muito bem a primeira distinção que ele faz, como, por exemplo, no caso do Tratado Teológico Político, ele diz, não, profecia é isto, e profeta é aquilo. Se a gente entender bem a distinção entre profecia e profeta, a gente entende todas as outras distinções que o Spinoza vai fazer ao longo de todo o tratado, né? E se nós não tivermos isso com clareza, nós só podemos fazer uma leitura confusa do tratado. Olha, isso não é inteiramente explícito, mas e o modo como Spinoza escreve nos dá garantias que é absolutamente geométrico. Isso, exatamente. O Spinoza ele não explicita, digamos assim, esses passos técnicos, né? Ele não diz definição de profecia, né? Como ele diz, definições na ética. Por isso ele é expressamente euclidiano, né? Mas o que ocorre nos outros tratados é que também, embora ele não diga explicitamente,
é como se ele estivesse lá com sua régua e seu compasso. Não há outro recurso lógico na argumentação dele, senão esse mesmo. Então, por exemplo, na ética, né, ele coloca em relação né, a definição 1 e 2, como é que se relacionam, definição de causa de si, definição de coisa finita. E assim, ele sempre estabelece duas coisas e as coloca em relação. Né? Qual é a relação entre essas duas coisas? Se nós entendermos essa relação, nós vamos entender a argumentação dele. E se nós não entendermos, nada adianta, nada adianta, porque nós podemos, assim, tentar destrinchar ao infinito o que o Spinoza entende por substância, né? Pegando toda a tradição aristotélica de substância, na minha opinião, isso não ajuda nada. Né? Agora, se nós entendermos o que está implícito na definição de substância que faz com que ela seja a outra ponta de uma reta que se estende da primeira definição para a segunda definição, daí nós vamos ter um fio da meada. Então, sempre em busca desse caráter geométrico do texto de Spinoza, né? E isso também é, ao meu ver, muito rico, porque é uma técnica difundida naquele contexto e ela é utilizada também na arte, na construção e assim por diante, né? Pinturas, né? Elas são criadas a partir de referenciais geométricos, né? Não é mesmo no Brasil, né? O barroco brasileiro, a gente pensa essa história, essas construções mirabolantes lá do Aleijadinho, né? Ouro Preto e essa história toda, né? Mas isso está cheio de geometria e a geometria é camuflada, né? Isso é barroco. Daí, assim, o filósofo clássico diz, não, vamos explicitar, vamos revelar qual é a linguagem que está por trás disso. E aí nós temos a técnica moderna, né? Mas o barroco não é deficiência do método, né? O barroco é o ocultamento do método. E, nesse sentido, se pode dizer que o Tratado Teológico Político é barroco relativamente à ética, porque na ética é explícito, e no tratado está implícito. Mas o rigor metódico é equivalente. Isso é. Ou seja, não é porque o Aleijadinho tinha virtudes excepcionais de escultor que ele conseguiu fazer o que fez. É porque fez uso da geometria. É um tema muito interessante, assim, e no nosso problema, na formação. Mas, assim, eu gostaria de retomar essa temática em outros momentos, inclusive testar ela, né, ver se realmente isso faz sentido, né? Por isso eu não tenho pressa de debulhar várias coisas dentro do texto de Spinoza, porque eu acho que o problema está ali na saída, e se a gente tiver a paciência de discutir essa saída, nós temos muito que explorar, né? Nesse espaço. Tranquilo, inclusive, eu agradeço a atenção de todo mundo aqui agora, né? Estão aí ainda Alex, Douglas, Pietro, obrigado pela presença de vocês. Desculpe nós termos monopolizado, né? Não passamos a palavra simplesmente aí para eles hoje, né, Luiz? Mas, enfim, né? Nós cumprimos nosso papel e espero que tenha sido também de alguma utilidade da parte de quem ouviu. Mas, da minha parte, assim, eu fico muito empolgado e, assim, subjetivamente, é isso que eu queria aprofundar com essa, né? Porque eu tenho 2 propósitos, Luiz, né? Eu estou bastante entusiasmado com essa história lá do original do Tratado Breve, né? Que eu estou tentando escrever alguma coisa sobre isso. E outro entusiasmo meu é tentar arrancar dos meus conhecimentos elementares de matemática e geometria, que eu obtive entre a minha oitava série e o terceiro ano do segundo grau, né? Porque é exatamente ali que eu tiro os elementos lógicos para ler Spinoza, né? Então, não há outra lógica para ler Spinoza, senão a matemática.
do ensino fundamental e médio da nossa escola, não há outra lógica, né. Depois aquela coisa mais complexa, né, e também não é gramática, não é a relação sujeito-predicado, etc e tal, né, mas são relações matemático-geométricas. Então, assim, tipo, da minha parte, assim, se eu pensar da onde que eu poderia supor que eu tenho algum recurso para ler, obras do racionalismo moderno, é a matemática do primeiro e do segundo grau do nosso, né, que é ensino fundamental e médio. Então a discussão é muito oportuna, na minha opinião, né. Uhum. Sim. Isso, beleza. Daí a gente vai ter esse esquema da apresentação do Pietro na semana que vem direto, né, e vamos tentar elaborar aos poucos, assim, essas coisas que a gente está tentando colocar aqui, e tentar elaborar por escrito, né, Luiz, porque o objetivo é esse, no fim das contas, a gente conseguir de alguma maneira convencer por escrito de que faz sentido essas nossas divagações aqui. É mesmo? Ah, aham, sim, com certeza, né, e além disso, eles servem muito bem para nós depois fazer os relatórios, né, é uma prova de que nós trabalhamos, embora isso ah, é? Ah, sim, sim. Hã, sim. Bom, vou tentar ter mais cuidado com as palavras na próxima, mas eu vou dar uma ouvida, se tiver algo para censurar, eu peço para você segurar aí. Com certeza. É, não, tranquilo, inclusive é importante isso. Vai ser um material muito importante para a gente depois, né, fazer o relato também da não tem formalidades. Agradeço aí a participação de vocês e foi muito bom. Espero que a gente possa retomar com esse ânimo aí na semana que vem. Valeu, tudo de bom para vocês. Bom carnaval. Valeu.